Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Um pouco mais cedo. Ideias feitas na Rádio Observador com Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo. Olá, Ricardo. Boa tarde. E hoje vamos até a Nicarágua, onde Ortega resolve um problema chato, acaba com as eleições. É verdade. E noto que o Ideias Feitas é um programa muito viajado, porque ontem fomos a Nova Iorque, hoje vamos a Nicarágua. Isto é, parecemos uma agência de viagens. Mas deixa-me recuar cerca de 100 anos para evocar uma cantilena velha, muito velha, tão velha quanto as primeiras aplicações práticas dos princípios comunistas. Sempre que um país tem o azar de cair no comunismo, há sempre quem venha explicar, uns tempos depois, que o regime em causa não é o verdadeiro comunismo. Acontece que é sempre o verdadeiro comunismo porque o comunismo é aquilo. E isto vem a propósito daquilo que acabaste de referir, da abolição das eleições na Nicarágua, que foi ordenada formalmente anteontem pelo Sr. Daniel Ortega. E para os que não se lembram, não chegaram a saber, o Sr. Ortega foi o guerrilheiro líder da Revolução Sandinista, que em 1979 derrubou a ditadura de Somoza, e por causa disso os sandinistas foram na época muito apreciados por alegados agrupamentos punk como os Clash, que lhe dedicaram-lhes um disco triplo, e outro agrupamento punk, sem dúvida, como o PCP, que lhes dedicou para aí 50 mil artigos laudatórios no jornal O Avante. E na prática, o que o Sr. Ortega fez foi salvar o país de uma ditadura brutal, que tinha um relativo sucesso económico, para afundar o país numa ditadura brutal, com guerra civil e miséria generalizada. E depois ele chegou a ser presidente, depois perdeu eleições, depois há quase 20 anos retornou ao poder por via de eleições, curiosamente, só que aproveitou, como há outros casos, há muitos casos, infelizmente, de pessoas que aproveitam a via eleitoral e a via democrática para consolidar o poder, para eliminar a oposição, para alterar leis, e agora formalizou o fim das eleições, o que realmente facilita muitas coisas, como referiste. Então, consolidou a ditadura, de uma vez por todas, pelo menos durante os próximos tempos, até ver, e o verdadeiro comunismo. E para justificar a abolição das eleições, isto é interessante, tem alguma graça, menos para os nicaragüenses, com certeza, mas o Sr. Ortega serviu-se dos seguintes motivos. As eleições acabaram porque as eleições, no fundo, serviam apenas os golpistas. São traidores da pátria que atuam para derrubar o governo. Também é uma defesa contra os Estados Unidos, porque as eleições serviriam de instrumento para ingerência estrangeira e financiamento externo destinados a desestabilizar o país. Portanto, o país quer-se pacífico, quer-se estável, e o fim do processo eleitoral é a única forma de garantir essa paz e evitar essa instabilidade, que, segundo ele, seria causada por essas forças inimigas, naturalmente dos Estados Unidos, ou sobretudo dos Estados Unidos. E agora, a parte mais divertida é que o Sr. Ortega classifica a oposição literalmente como antidemocrática, por, segundo ele, tentar contornar a vontade popular através do tal apoio estrangeiro e, no fundo, através das eleições. Ou seja, as ações repressivas do governo e esta abolição das eleições são, portanto, medidas de defesa da democracia, e estou a citá-lo, e de defesa da soberania nacional contra esses supostos elementos desestabilizadores. Ou seja, para se defender a democracia, acabam-se com as eleições que as forças antidemocráticas exigem. E se isto não chega para provar que a Nicarágua do Sr. Ortega é o verdadeiro comunismo, basta ver os aliados e os amigos que restam à Nicarágua para confirmarmos as suspeitas. É que já nem o Brasil, do Sr. Lula, consegue suportar aquilo. Portanto, temos como amigo, aliado, companheiro de estrada da Nicarágua do Sr. Ortega, temos a Rússia, temos a China, temos Cuba, temos o Irão, temos a Coreia do Norte, e eles têm, coitados. A Palestina, há um alinhamento diplomático total, há um interessante processo de elogios mútuos com o Hamas, e temos, ou eles tinham, ou
Já não tem a Venezuela até à queda do Sr. Maduro. Desde aí as coisas mudaram. Portanto, tudo nações e organizações onde a escolha livre e popular não é particularmente apreciada. Porque o grande inimigo do comunismo, e já vou terminar, Ricardo, o grande inimigo do comunismo é a democracia. A prática democrática, não a palavra, que no sentido como se fosse usada por George Orwell, é usada sem sentido e quase com cinismo até à exaustão pelos países que mais abominam a democracia. Não, eles enchem a boca com a palavra democracia, não enchem muito a prática, não enchem a realidade com a prática da democracia. O comunismo abomina a democracia, por isso abomina o berço da democracia, que é o Ocidente, e por isso abomina, sobretudo, as duas democracias que hoje representam, com certeza, ou muito provavelmente, está aberta a discussão, mas representam a maior e mais ativa resistência aos que cá dentro do Ocidente e lá fora do Ocidente desejam a derrota desse mesmo Ocidente, que são os Estados Unidos e Israel. O verdadeiro comunismo é exatamente isso. E o engraçado, acho que vale a pena referir, é que o verdadeiro comunismo é muitíssimo parecido com o fascismo. Não o fascismo, entre aspas, que os comunistas usam para designar todos os opositores, como nós conhecemos aqui em Portugal, mas o verdadeiro fascismo, ou seja, o verdadeiro comunismo e o verdadeiro fascismo são muito difíceis de distinguir. Obrigado, Alberto, e até amanhã. Até amanhã, Ricardo. Vamos falar sobre economia circular? Já está disponível um novo episódio da terceira temporada de Vozes Circulares, em parceria com a Associação Smart Waste Portugal e com o apoio de diversas empresas. Para ouvir no site do Observador e nas plataformas de podcast. Mãe, se o vidro é no vidrão, papel no papelão e pilhas no pilhão, as desculpas para não separar o lixo, tipo estou de férias e não faz diferença, vão para onde? Para o desculpão? Começa por reciclar as desculpas e nas férias não deixes de separar o lixo. Vamos lixar o lixo. Um apelo da Agência Portuguesa do Ambiente com apoio do Fundo Ambiental e cofinanciamento do Sustentável 2030, Portugal 2030 e União Europeia. Este verão descubra o mundo com quem sabe viajar. Pinto Lopes Viagens. Há mais de 50 anos, especialistas em viagens em grupo. Descubra o encanto de uma viagem cultural, das viagens com autores, com especialistas, ou o novo conceito mais exclusivo, PLV Small Group Travel. Visite pintolopesviagens.com e reserve já as suas férias. Pinto Lopes Viagens. Damos lugar a novas histórias. A fruta por si só é sempre saudável. Isso que não haja nunca confusão. Mariana Chaves é nutricionista. A pessoa não olha para um iogurte a achar que está com uma fatia dourada. Aprender a comer, às terças, depois das 4:30 da tarde, na Rádio Observador. O açúcar aumenta muito a glicémia, o açúcar no sangue. Por isso é que eu digo que é dispensável. E sempre em podcast. Este programa tem o apoio do Continente. A vida passa a comer. E assim, com a maior variedade de frescos, produtos de qualidade das marcas Continente e refeições prontas a levar sempre aos melhores preços, toda a gente come melhor. Continente. É de toda a gente. A dor tem muitas formas. Afeta muitas pessoas e todas merecem ser ouvidas. Na segunda temporada do Projeto Dor, continuamos a dar voz a quem vive, estuda e procura aliviar a dor crónica. Saiba mais em observador.pt. Uma iniciativa do Observador com o apoio da Ferraz Lince. No novo podcast O Lado B da Terra, vamos ouvir o que a agricultura e a